CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda o upcycling na moda. A prática de reaproveitar materiais já existentes, como tecidos, aviamentos, roupas e acessórios, para criar novas peças, sem a necessidade de explorar recursos naturais. Você trabalha com o que já foi produzido. Eu converso com Karen Matheus, dona da marca de mesmo nome, que aderiu ao upcycling desde 2011. Karen, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. Muito obrigada pelo convite. O prazer é imenso meu aqui em participar de um tema como esse, né? Eu que te agradeço. Eu já compartilho aqui com os nossos ouvintes que eu uso as lindas peças da sua marca, uso com muito prazer, exatamente pelo compromisso que você tem com a sustentabilidade em toda a cadeia de valor. E é por isso que eu te fiz o convite, para a gente falar de upcycling, né? Que é um tema que, embora esteja aí presente na vida de muita gente, ele ainda precisa ser traduzido. E aí eu te pergunto, quando a gente fala em upcycling, muita gente confunde com reciclagem, só que são processos diferentes de um mesmo fenômeno que é a moda consciente, né, Karen? Isso, é isso mesmo. Bom, reciclar, né, é a gente transformar algo nele mesmo, como num processo de um plástico, por exemplo, né? Então a Uhum. gente recolhe aqueles plásticos, ele passa pelo processo e ele volta a ser um outro plástico, mas continua sendo plástico. Para os tecidos, a gente ainda não conseguiu essa prática da reciclagem, porque a gente precisa ainda de um mix de componentes, né? No Uhum. caso, tem um que eu até trabalho aqui, que é um trabalho lindo que eles fazem, que é de tirar a garrafa PET, né, do meio ambiente, misturar restos, as sobras de roupas, né, que já estão num momento assim que já não dá mais para ser utilizada, eles misturam tudo isso e fazem um tecido muito bacana, resistente e com um toque bom por conta do algodão. Mas a gente ainda não conseguiu essa pureza, né? Que é Uhum. transformar aquilo naquilo outro, como é a reciclagem do plástico pelo plástico, do vidro pelo vidro e assim por diante. Uhum. Mas já o upcycling está sendo assim um sucesso, não só na moda, como no design e por aí vai, né? O upcycling que eu basicamente utilizo são duas formas que eu faço aqui na Karen Matheus. Então, a gente não usa, não gera lixo para o planeta. Uhum. Né? Então, conforme a gente monta uma coleção, na hora do corte, que esse é o grande momento do resíduo, a gente faz uma curadoria de todo esse resíduo para ele ser reaproveitado em outras coleções, ou em peças únicas, ou para customizar acessórios, ou para desenvolver peças super luxuosas e super exclusivas. E também, o que eu acho muito interessante é fazer a transformação do meu próprio estoque. Isso acho que é um ponto muito importante para um estilista que tem a própria marca fazer isso, Uhum. né? Porque ele é recriar dentro da sua própria criação e não deixar isso banalizar. Porque se a gente tem uma mão de obra digna, se a gente tem um acabamento bom, um tecido bom, não faz sentido a gente ir desvalorizando esse produto até que ele corra e se transforme em nada, né, lá na Uhum. frente. Então, aqui a gente tem todo esse cuidado. Então, aqui a gente aplica essas duas técnicas do upcycling. Então, a gente está falando de um processo que consiste em adaptação e readequação. Normalmente é um processo que é manual, né? Bem artesanal. É algo que você não faz, como na indústria do fast fashion. Não, não é. Pelo menos na minha técnica que eu utilizo aqui, é uma técnica que precisa das mãos. Porque fazer o upcycling na moda não é simplesmente pega uma parte, pega a outra, junta tudo que dá certo. Não é assim. Os tecidos se comportam de formas diferentes, as gramaturas, a fluidez, tudo isso
é pensado no momento que a gente coloca esses pedaços juntos, né? Então, eu gosto muito de colocar no manequim e Uhum. ir trabalhando, e se de repente você vai até transformar, o que era de início uma ideia, acaba se transformando em outra. Ah, então o processo vai acontecendo ali em tempo real. De repente você tem um insight e tudo isso faz parte do seu processo criativo. Mas isso que é o interessante do upcycling, nenhuma peça fica igual à outra justamente por isso, até porque os resíduos não são iguaizinhos, Uhum. né. Então, para a gente fazer isso de verdade acontecer, é muito manual, ele vai rolando, ele vai acontecendo. Você vê o upcycling como a tendência, a grande tendência do futuro, levando em consideração que hoje, nesse ritmo frenético da moda tradicional, a gente tem uma carga de poluentes, né, emitida aí na atmosfera altíssima, e a gente só vai realmente conseguir a redução de carbono se houver uma remodelação na indústria da moda. Ah, com toda certeza. Eu acho que já não faz mais sentido, sabe, Rô? A gente tem roupas produzidas já prontas no mundo para 3 gerações. Não faz o menor sentido. E ainda o fast fashion é uma loucura, porque é uma quantidade tremenda, né, de produção, são os gases emitidos, a qualidade da produção, a qualidade do tecido. Então, são tecidos que duram, às vezes, um ano. Uhum. E eles já se descosturam, eles rasgam e eles vão para um aterro de uma forma irregular. E isso tudo custa para a gente emissão de carbono, os nossos rios poluídos, porque existe toda essa questão lá no comecinho, vamos voltar lá no começo, né, na questão das indústrias têxteis, é, quando elas vou até voltar um pouquinho e a gente vai lá para o plantio do algodão. Uhum. Né? Hoje é utilizar, sempre foi, né? Muito pesticida, muito agrotóxico para a gente cultivar o algodão. É uma coisa assim absurda que acaba com os nossos lençóis freáticos, e isso vai contaminando as cidades ali ao redor, num solo que passa por isso, depois a gente não consegue nem resgatar mais o solo. Isso já vai para as indústrias têxteis, que tem todo o processo de tingimento e de fabricação. Depois isso vai para as oficinas. Todos os processos de moda são muito poluentes, Uhum. até chegar na cliente. Ou vou até mais longe, até chegar no aterro, Com certeza. né? E aí eu te Então, digo, vou bem até do início até a morte dele, ele não para de poluir. com certeza, todo o ciclo produtivo é altamente poluente. E eu aproveito a sua fala como gancho para citar um dado aqui para o nosso ouvinte, que é o seguinte: só no Brasil foram produzidos 9 bilhões de itens de vestuário em 2019, são dados da ABIT. Isso me faz, Karen, perguntar para você o seguinte: será que essas Fashion Weeks, né, essas semanas de moda, vão continuar nessa mesma frequência que a gente vê diante da crise climática? Olha, essa questão da moda, ela é uma questão assim que gera muitos sonhos, que traz alegria para as pessoas, Uhum. né? Eu não acho que as pessoas têm que deixar de sonhar, de usar roupa como ferramentas de autoestima, de empoderamento ou de expressão, né? A nossa vestimenta é uma parte muito importante da gente, né? Para a gente se comunicar e tudo mais. Agora, eu acho que assim não suporta mais o ritmo, né? Não suporta. Quando hoje a gente fala numa moda sustentável, não é que a gente fala numa moda careta, mas a gente fala numa moda que tem qualidade, numa moda que é feita para durar, que tem a temporalidade, né? Que ela tem qualidade não de tecido, de costura, que ela tem mão de obra digna, que todo o processo dela é respeitado. Uhum. Né? E também ela não vai ser descartada após um ano. Essa roupa, se a pessoa não quer mais, ela pode dar. Hoje está tão em alta os brechós, né? Por que não fazer encontros de amigas ou de conhecidas ou de feiras
online para trocar roupa, para vender roupa, mas a roupa tem que ter qualidade para ela ter um ciclo maior de vida, né? Então, as fast fashion são muito ligadas às tendências. Enquanto houver as tendências nesse ritmo de a cada 3 meses, novas tendências são lançadas, são novas cores, novas mangas, babados, texturas, estampas. Isso vai acontecer. Agora, o upcycling e a customização, ela vem aí também para inspirar as pessoas a entrarem numa tendência sem ser tão vítima da moda, dessa produção desenfreada, né, da compra. Eu acho que o que eu tento até do meu trabalho inspirar pessoas é construir as próprias roupas, customizando elas, transformando elas, porque não é fácil fazer upcycling, não é, mas você pode ainda customizar suas roupas, olhando para a tendência, mas não consumindo e descartando, patrocinando todo esse desrespeito, né? Chega a ser um grande desrespeito com o ser humano, com o nosso planeta, e eu acho que tá cafona, né? Se a gente está falando de moda, não ter esse olhar consciente para o consumo tá cafona. Com certeza. Levando em consideração ainda mais quando a gente se depara com a ascensão das gerações Z e os milênios, que serão 75% do mercado de trabalho nos próximos 5 anos, quer dizer, estão aí na boca de determinarem os rumos do consumo consciente e são jovens que realmente não têm essa mentalidade, né, de consumir moda, prejudicando o meio ambiente e as relações sociais. Ah, com certeza. Eu recebo, assim, porque o meu público, ele é um público mais velho, é um público a partir de 35, mas eu tenho muitos jovens que se comunicam comigo, querendo aprender mais, querendo entender mais, principalmente quem está entrando na faculdade, né? Quem está ainda com todas com a criação assim em ebulição, e vê esse processo de criação, vê um ateliê, vê esse cuidado, porque para a gente poder ter esse cuidado, a gente também precisa ter um tamanho certo. Eu acho que o grande desafio de um upcycling, por exemplo, é conseguir misturar ele à tecnologia para a gente conseguir, de alguma forma, escalar. Porque senão não faz sentido, sabe, para as grandes marcas, não faz sentido. Não faz sentido. E isso, eu acho que esses jovens estão trazendo muito um propósito, sabe? Eles estão trazendo muito porquê, para quê, como, quero saber. Quem fez essa roupa, de que forma fez? Quem produziu? Quero saber da tecelã, quero saber a história completa disso tudo. Então, a moda precisa ser transparente, ela precisa ser... nem cabe mais, né? As pessoas investigam mesmo. Eu acho que esses jovens é até mais fácil de tratar do que outras gerações. As gerações, né, dos anos 80 para cá. Agora, existe uma crítica, né? Alguns dizem que o upcycling nunca vai conseguir ganhar escala e, portanto, nunca vai conseguir dar conta dessa demanda mundial. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte: a gente precisa consumir tantas calças, tantas blusas, tantos vestidos, né? Quer dizer, o que é Pois essa é. escala? Qual é a dimensão dessa escala? É isso que a gente tem que parar para pensar, não? Pois é, eu acho que isso vem um pouco de uma história, sabe? É mais cultural, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é uma loucura o que ele precisa ter dentro do armário. Os europeus, por exemplo, eu acho que até pela história, pela cultura, por tudo que eles já passaram, por guerras e tudo mais, eles têm outra mentalidade. O armário deles é 2 portas. Aqui Sim. é maior. São closets, né? E vai invadindo assim a casa. Verdade. Mas
Mas a gente está aqui, né? Eu acho que nós somos esses porta-vozes, essas pessoas que podem inspirar a transformação. E são os pequenos hábitos que vão construindo a nossa história, para fazer uma história diferente. Uhum. Eu fico pensando, né, daqui, sei lá, 10, quem tem filhos pequenos, né, como nós, daqui a 10 anos, quando eles estiverem entendendo tudo isso, eles vão falar, e vocês, o que fizeram? Com certeza, a Olha o que está cobrança vem, né? acontecendo com o nosso planeta, meu Deus do céu. O que vocês fizeram? O que vocês consumiam? Sabe assim, aqueles absurdos que a gente hoje vê, como é que se fumava dentro de um avião, Verdade. É. tá? Dentro de um hospital, de um quarto de um hospital, quando nascia um bebê. E como é que vocês consumiam moda desse jeito, gente, sabe? Mas a gente está nesse processo e está crescendo. Eu falo muito de upcycling nas minhas redes e recebo também, é uma pena que não é valorizado, é uma pena que... Mas a gente está construindo e tem que estar à frente dessa transformação, porque se a gente não encarar, nunca vai mudar. E a gente tem que inspirar também. O que eu tento inspirar, inclusive, são pessoas que trabalham nas próprias casas delas. E por que elas não podem pegar as roupas? Sabe, a gente não precisa falar só de moda glamurosa, moda cara, moda sustentável cara. A gente pode também inspirar as pessoas a fazerem um trabalho muito bonito e que vá plantando essa sementinha. Quantas pessoas falam, nossa, eu faço isso e eu não sabia que chamava upcycling. Que chique, Aham. Muito legal. sabe? Então, acho que Uma é descoberta de legal. habilidades, né? Sim. Agora deixa eu te falar uma coisa, você suscitou essa questão da destinação correta das sobras dos resíduos, que é, claro, um grande problema da moda tradicional. Hoje em dia, a gente tem um caminhão de lixo têxtil desperdiçado no mundo por segundo. Tem inclusive empresas que acabam ateando fogo nos seus estoques, exatamente para se livrar das peças, porque elas não sabem o que fazer, que destinação correta elas vão dar. Quando você tem o upcycling, você aproveita todo esse material. Mas aí surge aquela questão: pelo fato de já existir matéria-prima, não deveria ser mais barata essa metodologia do upcycling? E o que a gente vê é que realmente é algo mais dispendioso. Então, na verdade, eu acredito que essas empresas tratam os resíduos e as sobras de coleções e resíduos mesmo de moda dessa forma porque é o mais barato para elas. Agora, quando você traz isso para dentro da sua empresa, como você tem que cuidar daquilo. Você precisa de espaço, você precisa de mão de obra, você precisa de pessoas gerenciando tudo isso, destinando. É uma loucura. Então, é um retrabalho. Uhum. Então, isso não consegue ficar barato. Entendi. E um retrabalho em outros moldes, né, que se valoriza as relações trabalhistas, né, os aviamentos, tudo que vai ali naquela nova peça é de qualidade para que dure mais. E dure mais, porque você não vai trabalhar, por exemplo, no fast fashion. Será que faz sentido para eles fazer um upcycling de algo que não é duradouro? Uhum. Então, ele investir novamente naquilo, Não daria, com isso que eu certeza. fico, isso que eu fico questionando, sabe? Então, eles querem mesmo fazer isso rodar. Mas é aí que tem que ter um próximo passo. Tem que ter alguém que pegue isso, sabe? Uma próxima mão que cuide. Com certeza. Agora, Karen, a gente está falando aqui de toda essa grandeza do upcycling, mas hoje o que de fato encanta o consumidor? Essas variáveis que a gente cita, a questão ambiental, a questão social, da sustentabilidade, entram no jogo ou as pessoas, quando optam por um upcycling, elas estão pensando mais na exclusividade, em saber que só elas que vão ter aquela peça? Olha, eu acho que é um pouco de tudo. As pessoas se transformaram. Muitas pessoas já estavam num processo, né, de olhar para aquilo que tá consumindo em termos de alimento, que está colocando dentro do corpo, do que está colocando na pele, nos cabelos e agora também na roupa. Né? Então, eu acho que elas estão querendo entender que tipo de energia é essa,
sabe? Poxa, tem sofrimento aí por trás, não tem? Elas tá assim, existe um processo mais investigativo. Mas essa questão do exclusivo já é assim, é algo que aí vem o desejo, Uhum. sabe? Eu acho que tem a razão, né, junto com o desejo no upcycling. E isso é quando a pessoa veste uma roupa, ela veste com orgulho, sabe, da atitude dela, de ser uma peça do bem, dela ter colaborado de alguma forma, né, com o que ela acredita, Com certeza, né, adorei. com o que ela acredita. E a pandemia trouxe muito isso para as pessoas. Essa questão de ter menos, mas ter melhor, ver direito, né? Bem 360, assim, o que está acontecendo na vida dela. É, e o que você fala está corroborado por meio de dados. Eu tenho aqui pesquisa que mostra que 71% dos consumidores, de alguma forma, demonstram interesse nesses negócios circulares, né? Já existem hoje vários canais, tutoriais explicando sobre como transformar uma peça em outra, né? A questão mesmo a hashtag upcycling, ela nas mídias sociais como TikTok e Instagram, ela já soma mais de 100 milhões de visualizações. Então, a gente tem aí um enorme potencial de conscientização e de remodelação da indústria da moda através dessa ferramenta do upcycling. Não, isso é maravilhoso. Poxa, eu utilizo essa técnica aí há mais de 10 anos. E quando a Stella McCartney veio assim com upcycling, assim, eu falava, meu Deus, agora vai vir um reconhecimento, sabe, dessa minha voz que tem falado e gritado por isso. E assim, Rô, isso há 10 anos atrás, você imagina eu recebendo um fornecedor de tecidos e falando, o que, que você tem de tecido sustentável? Ele distorcia o nariz. Ai, olha, tenho duas bandeiras. Oh, ai, mas talvez na próxima coleção. Então era muito mais difícil fazer moda sustentável nesse sentido de tecido mesmo, sabe? Do orgânico ou do biodegradável. Hoje a gente tem muito sintético biodegradável, são lindos, né? Mas assim, é uma tecnologia nova também. Como é que a gente alguém tem que dar o start para ver se isso funciona de verdade em termos da qualidade, né? Mas eu acho que as atitudes estão acima de tudo, né, Rô? A gente passito a passito, sabe? É um Uhum. pouquinho por dia, ter sempre assim aquele olhar. Poxa, se eu tenho tecido sustentável e o não, vamos para o sustentável. Se eu tenho de repente a banana orgânica ou não, vamos para a banana orgânica. É É um ter, estilo de né, vida, né? estilo de vida. Aí as pessoas falam, ai meu Deus, mas mudar assim completamente, não dá, meu comportamento não dá, minha família, meu marido. Vai pouquinho. Com Quando você certeza. vê, você já está assim, animadíssima para se tornar mais aderir a tudo isso, né? Você está E citando vira o um. discurso da grande dama da moda, Mademoiselle Chanel, Coco Chanel, que já dizia no século passado que a moda tem que refletir o espírito do tempo. Ela está no ar, na cabeça das pessoas, nos hábitos, nos comportamentos. E você mencionou Stella McCartney. Você é considerada a Stella McCartney brasileira, tá sabendo, né? Ah, gente, olha, que eu tô com o cabelo preso aqui, porque senão eu ia jogar minha franja. Maravilhoso, com todo orgulho. Sou É, super fã dela é. e, e é um estilo que tem tudo a ver com o que eu proponho aqui Uhum. também. Então tem qualidade, tem conforto para essa mulher atual, né? E que tem todas essas exigências, inclusive em saber o que ela está vestindo. E ela não tá sozinha, né, gente? Tem outras marcas luxuosas, como por exemplo a Miu Miu, que lançou uma coleção de vestidos vintage, feitos de outros vestidos garimpados em brechó. Tem o caso da Louis Vuitton também, que criou no ano passado uma coleção de acessórios com materiais que foram reaproveitados de coleções anteriores. E então me parece que realmente é uma tendência mundial das grandes grifes, mas a gente vê também no varejo convencional aqui no Brasil algumas marcas aderindo ao upcycling, né? Tem a Farm, que é uma marca carioca, tem a Mig Jeans, o jeans também, né, precisa ser repensado nessa escala, porque realmente é muito poluidor. E a É, Gang é uma produtora também dessas calças jeans, né?
Então. Nossa, o jeans é realmente é o que você falou. O jeans, assim, ele até assusta um pouco a gente, principalmente no consumo de água, né, Rô? Ele desde do nascimento dele até na manutenção. Em casa, ele precisa de mais água para lavar, inclusive, o jeans, né? Então, até nisso a gente pensa. E o jeans, no momento que ele vai para a lavanderia, que ele vai fazer o tingimento, o amaciamento, o desgaste dele, né, para ficar com uma... Gente, é muita água que vai. Mas ele é resistente, né? Mas ele é resistente. Olha só. Mas não condiz mais. Não, a gente não pode Eu ficaria dar esse luxo, né? Com certeza. Eu ficaria o dia inteiro conversando com você. Esse é um assunto muito vasto, com várias nuances. É apaixonante falar de moda, sobretudo de moda sustentável e dessa vertente que está vindo forte, que é o upcycling, né? Que na verdade é uma espécie de magia que acontece na transformação, na fusão de várias peças. Eu espero que essa metodologia contagie a todos e que você continue sendo essa voz de esclarecimento, de inspiração para todos nós. Adorei te entrevistar e desejo a você muito sucesso aí na Karen Matheus. Um beijo para você, Karen, e até uma próxima oportunidade. Um beijo grande, Rosana, um beijo. Foi um prazer. Eu conversei com Karen Matheus, dona da marca de mesmo nome. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.